Fala, galera de Jesus Live, beleza? Mais um culto e é muito bom ter você com a gente aí da sua casa. E então separe essa noite para Deus, para o Senhor, mais uma noite, esquecendo aí de todas as preocupações, de tudo que não vem, né, de Deus, e que você possa ter uma noite muito abençoada, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar seu lar, quem está aí com você. Então dedique esse tempo para Deus, fique até o fim, porque vai valer a pena. Amém? Vamos orar, você que está na sua casa, feche seus olhos e realmente dedique o seu coração, dedique esse momento para Cristo, amém? Pai, obrigada, Senhor, por mais uma noite, Senhor, em Tua casa. Obrigada por cada vida, Pai, que está assistindo. Que o Senhor possa receber a oração de cada vida, Pai. Que possamos estar juntos mesmo, de longe, mas que possamos estar no mesmo Espírito, Pai. Abençoe cada lar, transborde com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu poder. E que possa ser uma noite abençoada, que possamos ouvir tudo que o Senhor tem para nós. Que a gente possa aplicar em nossas vidas tudo que o Senhor vai falar, Pai. Receba o nosso louvor, nossa adoração, o nosso clamor a Ti, Pai, porque nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você que está na sua casa, abra a Bíblia em Colossenses 3, 23. Esperar vocês abrirem aí na sua casa. Interajam aí no chat, comentem, compartilhem com todo mundo. Só enviar o link é fácil, então envia o link para geral. Beleza? Manda mensagem no grupo do Jesus Live no WhatsApp, tá bom? Colossenses 3, 23 diz assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. A gente está tendo aí o mês da maturidade na vida natural e a gente está ouvindo a importância da gente fazer... tratar a nossa vida natural também de uma forma certa. Tanto o nosso físico, nosso trabalho, nossos estudos e tudo o que a gente faz, como diz aqui, é para o Senhor e não é para os homens. Então, como você está dedicando a sua vida? Com excelência? Com verdade? Com amor? Né? Ou você está fazendo de qualquer jeito? Então, que a gente possa refletir sobre isso. E no 24 fala: lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. A gente, como filho de Cristo, a gente tem uma herança. E Ele já tem uma herança para nós. Então, tome posse disso, do que o Senhor tem para você. Amém? E agora a gente vai para os recados. Top? Então, não esqueçam de participar da nossa programação, de enviar para um seu amigo, né? Não é só estar lá, mas que a gente também possa levar a verdade. E é uma maneira tão simples, né? A gente compartilhar o link de uma célula ou um link de um culto. Então, que você possa espalhar esse amor, essa verdade. Amém? Bom, a gente mudou a ordem aí das coisas porque é entrevista hoje, então a gente já vai para a oferta. Então... abra sua Bíblia aí em Atos 4, 31. Momento muito importante também da oferta. E Atos 4, 31 diz assim: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. E continuando, diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e sobre todos eles havia grande graça. Como a gente leu aqui, depois da oração eles foram cheios do Espírito Santo, né? O lugar foi cheio do Espírito Santo. A gente sempre ouve falar sobre Atos, sobre essa manifestação. Mas dando continuidade, né, aqui no capítulo, fala que eles estavam unidos em coração e mente e não se consideravam donos de nada. A comunhão não é só a gente orar,
buscar, óbvio, a principal, mas a comunhão também a gente estar unido em mente, em coração, e a gente compartilhar o pouco que a gente tem muitas vezes, mais de coração. A comunhão, né? A gente permitir que o Espírito Santo age no nosso meio, a gente dar tudo para Cristo, dar os nossos bens, dar o nosso coração, os nossos pensamentos. Então, que nesse momento você possa ter aí um ato de fé, e se você separou uma oferta, vai aparecer aí as contas para você, e você pode ofertar ao Senhor, abençoar o templo de Deus, a casa de Deus, tá bom? E se você quiser ajudar alguém, você pode vir à igreja, trazer uma cesta básica, dar alguma doação, algum alimento, e que a gente possa compartilhar o que a gente tem para que mais e mais vidas possam ser alcançadas para a honra e glória do nome de Deus, amém? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por esse momento de oferta, agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor sempre proveu o nosso alimento, nos dá saúde, Pai, nos dá amor, e que possamos, Pai, levar adiante esse amor, Pai, que possamos abençoar as vidas, que possamos contribuir para que o seu reino se expanda e mais vidas possam ser alcançadas por Ti, Pai. Obrigada por cada vida que ofertou e cada vida que não pôde ofertar, que o Senhor possa abençoar e que eles possam ter um coração unido contigo, uma mente, Senhor, unida contigo e com nós, Pai, conosco, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Você que está aí na sua casa, que juntos nós possamos declarar o perdão e a graça do Senhor sobre nós. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor.
teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém, glória a Deus. Depois a gente vai ter outro louvor. E agora, hoje a gente convidou a Thaís. Muito especial essa noite. E eu quero chamar ela. Thaís é membro da nossa igreja, psicóloga, muito top. E ela aceitou o nosso convite para a gente falar sobre lidando consigo mesmo, falar de alguns temas aí, comparação, identidade, outras coisas, porque a gente está no mês da maturidade na vida natural, né? Então, a gente tem que cuidar também de nós, né? Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração. A gente falou sobre relacionamento também, né? Foi outro tema. E aí, a gente está, aos poucos, cuidando aí da maturidade em várias áreas da nossa vida. E, obrigada pelo convite. E a gente vai começar, a gente juntou as perguntas, juntou a pergunta que a gente recebeu. A gente também fez uma pesquisa de campo com a juventude, né? Juntou aí o que a gente acha que deve ser falado, o que é importante para essa fase. E a Tá, como psicóloga, ela sabe muito bem, cristã e psicóloga. E a gente fez aí, formulou algumas perguntas e creio que vai ser muito bom. Amém? Amém. Obrigada pelo convite, Vicky. Prazer estar aqui nessa noite, né, falando com vocês. Espero aí que possa ajudar, né, contribuir com aquilo que eu sei, né? Obrigada, viu? Com certeza. E é isso que a Vicky falou, né? E a partir dos temas, né, que a gente foi conversando, que a gente foi entendendo, né, que talvez seria aí mais relevante, né, para a conversa de hoje, eu preparei aqui alguns tópicos em cima disso, então estou com uma colinha, caso eu precise eu vou recorrer, né? Para não deixar passar nada que seja relevante nessa noite, amém? Muito bom. É muita informação, né, gente? Então, tá certíssima. Bom, vamos então para a primeira pergunta. Como se aceitar devido a tantos padrões deste mundo? De fato, né, a sociedade ela sempre está colocando, né, alguns padrões aí que a gente deveria seguir, onde a gente deveria chegar, quais grupos a gente deveria pertencer, qual patamar a gente já deveria ter alcançado, para ditar quem você deve ser, né? Mas e aí o que é duro nessa colocação que a sociedade impõe é porque dá aquela sensação de que nunca é o suficiente. Então, se eu estou solteira, é porque eu estou solteira. Quando que você vai casar? Viu? Está passando da hora, né? Se você casa, quando que você vai ter filhos? Sempre uma cobrança nova, né? Sempre uma cobrança nova. Quando que vai ter filhos, né? Aí, se você tem filhos, e aí, quando que vai ter o outro? Não é bom ficar sozinho, um filho só, não é bom ter irmãos. Aí você tem mais um, mais dois filhos, aí as pessoas falam, nossa, mas para que tanto filho? Como você dá conta? Né? Então, sempre tem uma cobrança, sempre tem algo a mais que a sociedade vai impor. Então, nunca vai ser o suficiente. Né? Da mesma forma,
para quem estuda, né? Tá terminando lá o colegial, a dúvida, a pressão. E aí, que faculdade você vai fazer? Viu? Não pode? Vamos lá. Você precisa ser alguém na vida. Você precisa saber que caminho que você vai trilhar, né? E eu vejo quão difícil é, às vezes, né, para o jovem ali que está terminando o colegial, e às vezes ele não tem essa resposta pronta, ele não tem, eu não sei ainda. Eu sempre soube que eu queria ser psicóloga, e eu acho que isso até é fácil, porque eu nunca tive essa dúvida, mas quantas pessoas se angustiam com isso, né, de para onde que eu vou correr, que caminho que eu vou trilhar, o que vai ser da minha vida agora? Já é um ciclo novo que se inicia, e às vezes a gente fica, né, nessa dúvida, nessa aflição, nessa cobrança, né? Claro que tudo que a gente está falando aqui é importante de ser vivenciado, de ser conquistado. Então, constituir uma família, às vezes faz parte dos sonhos, né, de muitos de nós, né, constituir uma família, ter uma carreira. É importante conseguir tudo isso, mas dentro do teu tempo, dentro da tua individualidade, dentro daquilo que você pode suportar. E não porque eu preciso, por conta de um padrão, porque eu preciso mostrar para alguém, né? Isso acaba sendo muito pesado. Eu vejo que hoje em dia com as redes sociais tem muito mais padrões que a gente tenta alcançar de uma vida que muitas vezes não faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa região que a gente vive, do que a gente faz, né? Então acho que faz a gente ter uma cobrança ainda maior, né? Sendo que é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive, né? Exatamente. O grande problema aí, né, que eu vejo assim nas redes sociais, é que ali é demonstrado apenas uma fatia, né, da realidade inteira. E a rede social, ela vende uma coisa para você que é muito fácil, né? Às vezes eu vejo lá uns videozinhos que a pessoa está no avião e daqui a pouco ela faz assim, faz um joguete, ela já está na praia, depois ela já está, né? Até para você ir fazer uma viagem, exige, né? Até você tem que fazer a mala, você tem que se organizar financeiramente, você tem que ir até o aeroporto, você tem que ficar horas no avião. Mas parece que é tão fácil. A gente não mostra tudo, né? Exatamente. Parece que é tão fácil, tão tranquilo, tão, né? Isso é o problema, porque a gente sempre vai se comparar achando que a vida do outro é fácil. Né? Enquanto eu estou aqui ralando, estudando no feriado, o outro está lá se divertindo. Olha como a vida dele é boa. Né? Isso é muito ruim. Eu tenho o meu Instagram profissional, acho que as redes sociais vão aí fazer parte, né? Inclusive nesse momento. Esse culto, inclusive, está sendo realizado através das redes sociais, então não é uma coisa ruim. O importante é a gente conseguir administrar isso. Né? Então, lá no meu Instagram profissional, eu sou muito realizado com a minha profissão. Então, eu sempre estou lá mostrando um pouquinho da rotina, falando um pouquinho sobre a psicologia, dando algumas orientações práticas para o dia a dia. Mas tem dias que eu saio do consultório das 8 às 8. Eu entro 8 e saio às 8. Né? Estou muito realizada? Estou, mas eu também estou cansada, estou com fome, estou fedida, porque fiquei lá, né, 12 horas seguidas. Né? Então, não dá para a gente achar que a realidade é fácil, né? Porque vende-se tudo muito bem nas redes sociais. Ali é apenas uma amostra, né? É apenas uma parte do todo, não é a realidade de fato. E isso a gente precisa ter maturidade. Né? Entra bem no tema, maturidade para separar, que aquilo não é, a vida de ninguém é perfeita e a vida de ninguém é fácil. Né? Se torna um padrão inalcançável. Inalcançável, né? Exatamente. Inalcançável, inatingível. Né? E em relação ao padrão, né, isso que você está falando é bem um fato até que eu coloquei aqui para a gente conversar um pouquinho, porque o padrão, além de ser algo muito difícil de ser atingido, ele é algo externo. Né? É algo externo que eu preciso alcançar para ser, então, e só então reconhecido. Então, tem essa correlação do ser, então. Né? Se eu consigo atingir o padrão, então eu sou reconhecido. Se eu não consigo, alguma coisa falha em mim, alguma coisa falta em mim, e eu não consigo ter aquela sensação de pertencimento, né, de fazer parte de alguma coisa, de conquista, né, e isso acaba dando um vazio muito grande dentro de nós, né. E o padrão, além disso, de ser algo inatingível, ele também é muito rígido.
Então, ele é dentro de um formato, ele é muito quadrado, ele é muito inflexível. Ele faz você, a pessoa que quer viver através de um padrão, você tem que quase que se desfazer, né, para entrar, para modelar dentro Você daquilo. nem sabe mais quem você é, né? Porque Exatamente. tentando se encaixar em algo. É isso mesmo. E aí que entra, deixar de ser você deixa de lado a sua individualidade. Então, eu não posso mais ter a minha individualidade, porque o padrão não leva em consideração a minha individualidade. Ele não leva em consideração as minhas características únicas. É como se o padrão colocasse uma única forma de ser, viver e pertencer. Né? Eu tenho que ser aquilo, pertencer àquilo e fazer aquilo dessa maneira, porque senão eu corro o risco de ser rejeitado. E uma das maiores dores do ser humano é a rejeição. Então, muitas vezes, a gente se destrói para não ter que lidar com esse sentimento e não ter que se apropriar de si mesma e, às vezes, né, perceber que, de fato, não estou cabendo naquele lugar e tudo bem. Né? Então, acho que isso acaba sendo um grande desafio. Agora, outro padrão muito fortalecido, né, pelas redes sociais, pela sociedade, é o padrão de beleza, né, Vicky? Nossa, muito. Quanto tempo você demorou para assumir seus cachos maravilhosos? Nossa, eu acho que eu fiz alisei por uns 10 anos. 10 anos, por aí. E ainda passou pela transição, Acho que né? a mãe dela sabia o cabelo dela mais. A mãe dela fala, ih, filha, você nasceu lisa assim mesmo. Não, é interessante chegar a falar isso porque eu não lembrava mais Aí, como que era. a própria pessoa esquece quem ela é. Sim, e aí eu falei, incrível, né? eu falei assim, meu Deus, eu vou passar pela transição, isso me dando a liberdade de voltar a alisar se eu não gostar. Eu falei, eu só quero passar porque eu não lembro como eu sou. Foi exatamente o que ele falou. 10 anos. Eu não lembrava. E quem você é faz parte da sua identidade. Sim. Né? Olha como a nossa identidade fica fragilizada por conta de um estereótipo a ser atingido. Né? Então, isso é muito ruim. Então, é como se eu tivesse que negar quem eu sou para poder me sentir bem. Aceita, né? Aceita, dentro de um grupo e tudo mais. Onde todo mundo tem cabelo liso. Né? Isso é muito ruim. Né? E esses dias atrás a gente estava conversando, né, entre amigos ali, e falando exatamente sobre o padrão de beleza, né? E aí um amigo bem colocadamente, assim, a colocação dele bem pertinente, ele disse assim, quando a gente marca de ir na praia, quando a gente decide ir na praia, a gente já vai pensando, né? Vou na praia e eu já estou fora do padrão, né? Compra uma burca. Quase isso. A gente nunca está satisfeito, né? Sempre vai ter alguma coisa. E até porque fica aquela idealização, né? Nossa, eu estou muito fora do padrão, né? Como que eu vou encarar isso daqui, né? E aí ele continuou dizendo o seguinte, e a hora que você chega na praia mesmo, chegou lá, enfrentou a situação de fato, você faz uma panorâmica assim, né? Para a galera. Pesquisa de campo. Uma pesquisa de campo, dá uma observada. E você vê que a maioria das pessoas que estão ali também não estão no padrão. Talvez 20%, né, só das pessoas que conseguem atingir um padrão. Né? E aí, vamos pensar, então, qual que seria esse padrão? Né? Os homens fortes, altos, lindos, como meu esposo Mauri, claro. E as mulheres? As mulheres altas, magras, lindas, loiras, como vocês podem ver, assim como eu, né? E aí, a hora que você chega lá, não é bem assim, né? Você está fora do padrão. As pessoas são reais, as pessoas são de verdade. Até eu estou achando muito interessante lá no Instagram que tem o antes e depois da mesma pessoa com posturas diferentes, né? Com formato, poses diferentes, maneiras diferentes de usar a roupa, e você vê, nossa, não é? E não tem problema a gente valorizar aquilo que a gente tem de melhor. Mas não como, eu preciso fazer isso como uma obrigação para me encaixar. Né? E aí, né, a gente chega lá na praia e vê tudo aquilo, 80% das pessoas é gente como a gente. Né? Tem as suas gordurinhas, tem as suas cicatrizes, tem as suas assimetrias, tem a sua singularidade. E quem está dentro do padrão, às vezes não está satisfeito. Se não está bem, né, assim, com ela mesmo, não está satisfeito. E sempre vai ser uma busca. Porque a perfeição não existe.
né? A gente sempre acha assim que pode melhorar alguma coisa. A gente sempre vai achar, e aí tem que tomar cuidado com isso, né? O padrão ele é inatingível. Então a aceitação ela acaba sendo o caminho mais coerente aí para se seguir, né? Você falou até das pessoas que estão no padrão, né? Que elas também às vezes não se aceitam. O Amaury ele gosta muito de esportes, então a gente assistiu uma vez um campeonato de fisiculturismo. São pessoas que, se a gente for dar uma comparada com o senso comum, são pessoas que estão num padrão, né, de físico e tudo mais, e porque eles vivem aquilo, né? Uma pessoa normal, gente como a gente, não consegue ter aquele padrão, né? E aí é interessante a hora que eu comecei a assistir, gente, é muito legal. A hora que eu comecei a assistir, eu falei, nossa, eu não sabia que o corpo tinha tanto músculo assim, tantas divisões. Meu Deus, né? Eu fiquei assim impressionada. Mas eles fazem lá as poses, tem a iluminação, tem toda uma preparação, e passa tinta, e fica sem beber água. Olha, também é uma... Por isso que não dá para manter. Se prepara para competir eles depois. Vivem para isso, Para né? isso, Então... exatamente. Não consegue manter por muito tempo também, né? Isso é importante. Por mais que você faça, talvez em algum momento você vai dar uma oscilada, né? E tudo bem. E aí, quando eles estavam lá na competição, fazendo as poses e tudo mais, tem uma determinada pose que é assim, escolha a sua melhor pose, ou escolha o seu melhor lado. E aí eles têm a oportunidade de evidenciar aquilo que eles acham que é mais bonito neles, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar meu bíceps, mas esse aqui eu acho que é mais... por ter uma assimetria, esse aqui é mais bonito. Então, a hora que eu vou fazer a pose, eu evidencio esse. Então, é isso que você falou, mesmo aquelas pessoas que parecem que têm um padrão, né, que estão mais perto do padrão, elas ainda não estão satisfeitas com tudo. Então, aceitar que não existe, né, uma maneira de ser perfeita e que a beleza ela também está na nossa imperfeição, né? Todo mundo tem uma areazinha do corpo que talvez não gosta muito, né? Não sei, pode ser o cabelo, pode ser a boca, pode ser algum lugar. A minha orelha. Não, eu não tenho vergonha da minha orelha, nunca escondi ela, mas eu acho que ela tem um formatinho aqui embaixo, sabe essas coisas assim que só a gente vê, que ninguém mais vê, só a gente. Tem um formatinho aqui embaixo, assim, que eu falo, ai, diferente essa orelha aqui, né? E aí não está no padrão, né? Porque diferente não está num formato, né? Como a maioria, né? Que a gente acha que deveria. E é muito interessante, porque aquilo que às vezes a gente nega na gente, que a gente não gosta da gente, pode ser admirado por outra pessoa. Eu nunca falei isso para o Amaury. E vira e mexe, ele pega na minha orelha e fala, ai, que orelha, gostando da sua orelha, que orelha bonitinha. Está entendendo? Uhum. Então, aquilo que às vezes a gente se maltrata, né, em níveis mais extremos, né, se maltrata por não conseguir ser, não conseguir pertencer, outra pessoa vai admirar. Então, na verdade, existe beleza nas nossas imperfeições. E isso também faz parte da aceitação, né? Faz parte da aceitação a gente acolher quem nós somos, acolher na nossa totalidade. Entendendo isso, então, qual que é o corpo perfeito para ir na praia? O seu. Seu corpo. Aquilo que você tem naquele momento, né? Ah, eu estou mais gordinha? Vai assim mesmo. Não, eu estou muito magro. Ai, não, eu estou magrelão. É esse o corpo. Esse é o corpo ideal. Porque é seu, né? Porque é o seu, é o corpo que te movimenta, é o corpo que faz você desfrutar da vida. Claro que a gente precisa se cuidar, né, em relação à saúde, mas não deixar... primeiro, eu tenho que estar num padrão para depois eu poder ter o direito de estar em público. Isso é torturante, não é? Isso é ruim, né, para a pessoa, né? Isso que você falou, eu sigo uma menina que ela é de outra igreja, né? Enfim, ela é bem conhecida no Instagram e ela tá aí fora do padrão, né? Ela é acima do peso, não tem o corpo perfeito, que dizem que é perfeito, enfim, né? Ela tem o corpo dela, como a gente está falando, e ela é linda. E ela falou que foi no médico, ela sempre vai para se cuidar, a saúde dela. E ela falou que ela ama quando ela vai no médico e o médico não fala assim, você precisa emagrecer. Ele fala, vamos ver como estão os seus exames?
porque ela falou, minha saúde está boa, eu estou me cuidando, eu gosto do meu corpo. Então, ela fala que o médico ganha um pontinho com ela quando ele chega e fala, e aí, vamos ver seus exames? Ela falou, tem médico que eu chego e falo, então, você precisa emagrecer. Então, eu acho que é isso, né? Você se cuidar, mas você se aceitar, né? O seu corpo, suas imperfeições e tudo mais, né? E sempre manter, né? Fazer de tudo para manter a sua saúde, né? Eu também sou fora do padrão, né? Mas eu vejo assim, né? As pessoas ao nosso redor são pessoas que podem ser usadas para nos curar também de muitas coisas, né? Eu vejo o Amaury, por exemplo, ele nunca, até porque ele não é doido, né? Mas ele nunca falou nada sobre estar acima do peso, que pudesse me magoar, que pudesse... Muito pelo contrário. Falou, você é linda, você, né? Então, assim, a gente se aceitar mesmo na nossa totalidade, sempre se cuidar, né? Então, ver os exames e tudo mais, tentar manter, né, uma estabilidade para manter uma saúde, claro, mas porque assim existem pessoas que passam pelo processo de emagrecimento e acabam depois ficando mais doentes em relação até à saúde mental do que no início, porque sempre pensa que daí precisa mais, não posso comer isso, não posso comer aquilo, e acaba sendo uma tortura também, né? Então a gente tem um equilíbrio, e abre né? mão de viver, né? Abre mão de viver, abre mão de se relacionar, abre mão de ir em lugares, abre mão de muitas coisas. Já passei por isso, não é fácil, né? Então a gente precisa sempre pensar num equilíbrio, né? Isso aqui também não é bom para mim, o excesso não é bom para mim, mas deixar de viver também não é nem o que Deus quer para nós, né? Ele soprou em nós um espírito de vida, né? Para que a gente tenha vida e tenha abundância. Então a gente precisa desfrutar da melhor maneira possível, né? Isso é muito importante. E Ele nos fez livre, né? Deus nos fez livre. Nos fez livre. Então, às vezes a gente mesmo cria prisões, né? E a gente não consegue viver por causa disso, né? Exatamente. E aí, eu acho que em relação aí, né, como se aceitar é isso, de se acolher dentro da sua individualidade, se acolher dentro da sua totalidade, não só daquilo que é mais bonito em você, que você acha que as pessoas iriam aprovar ou gostar em você, né? Mas dentro da sua totalidade. Por quê? Deus nos olha dentro da nossa totalidade. Ele não olha para você e fala assim, mas essa dobrinha aí, ó, essa gordurinha que você tem, não vai dar para te amar, não. Assim, não. Primeiro você resolve isso, depois você vem falar comigo. Esse seu temperamento aí, ó, isso é difícil, hein? Não dá para conversar com você, não dá para me relacionar com você. Sinto muito. Melhore e depois você venha para mim. Não é isso que ele fala. Ele fala, viu, eu estou aqui, eu te amo incondicionalmente, né? Eu dei minha vida por você. Então, tudo bem, está tudo certo, né? Então é a gente treinar também esse olhar de nos enxergarmos através da lente de Cristo, né? Com essa aceitação incondicional. Isso não quer dizer que a gente tenha que ficar exatamente como a gente está, né? Mudar, melhorar, né? Ser como Cristo é o nosso objetivo, né? Mas as nossas limitações não vão gerar a rejeição em Deus. Então a gente esse eu acho que é o melhor caminho aí para ter a aceitação. Como se aceitar em meio a tantos padrões, né? É se acolher dentro da sua totalidade, entender quem você é e exercitar o olhar de Deus sobre você, como Deus te vê. Eu até separei um versículo aqui, que está lá em Romanos 15:7, que diz assim, deixa eu trazer mais para pertinho, que eu não estou enxergando. Aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, aqui já está falando de aceitação, né? Aceitem-se uns aos outros. Então, chega desse negócio de ter que ter um padrão, ter que chegar a algum lugar, né? E, através disso, a gente glorifica a Deus, porque Deus nos olha dessa forma. Então, a palavra já tem uma resposta aqui para a gente também. Muito bom. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Na verdade, ficar conversando em uma só para sempre, né? Produção, fala aqui no ponto o horário, tá? Quando estiver ruim. Porque a gente gosta de falar, gente. Vocês fala não no ponto do Gabriel ali. A gente vai... Segunda pergunta. Me comparo o tempo todo com outras pessoas. Como lidar com isso?
com a comparação. Tá certo. Bom, primeiro eu acho que é importante a gente entender, né, o que é a comparação. A comparação ela é uma forma de evidenciar as semelhanças e as diferenças entre algo ou alguém, para você poder estabelecer, a partir disso, uma relação de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Então, vou dar um exemplo mais prático do dia a dia para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, quando eu vou comprar um notebook, eu vou lá e vou fazer o quê? Vou pesquisar, né? E eu vou comparar. Vou comparar as lojas, vou comparar o preço, eu vou comparar o que um tem e o outro não tem, para eu poder analisar e fazer a minha escolha do que é o mais indicado, o melhor custo-benefício, enfim, né? Então, a gente acaba por fazer essa comparação. Por exemplo, a comparação ela também é evidenciada a partir... a gente tende a se comparar com aquilo que é parecido conosco. Então, ou seja, eu me comparo diretamente com os meus pares. O que isso quer dizer? Usando aí a mesma coisa das compras que a gente está falando, né? Se eu vou comprar um celular, eu vou comparar a compra desse celular com um liquidificador? Não. Você vai falar assim, o que é melhor comprar, um celular ou um liquidificador? Depende do que você precisa, né? Se eu for comparar, a minha tendência é que eu me compare com os meus pares, com aquilo que é semelhante, certo? Então, se a gente for pegar o aspecto social e o aspecto psicológico disso, o que isso quer dizer? Que se uma pessoa tem 20 anos, muito provavelmente ela não vai se comparar com uma pessoa que tem 50. Porque é muito diferente dela, está muito longe dela, entendeu? Ela provavelmente vai se comparar com uma pessoa da idade dela. Então, o que a maioria das pessoas da idade dela já conquistaram, já estão vivendo, já... Por isso que vem essa cobrança. Mas já casou? Mas já está na hora, né? Fala, né? Tal pessoa já está casada. Isso, tem sua idade. Vai ficar para titia, né? Essas coisas bem gentis de dizer. Primo, né? Ele é seu primo distante. Seu primo fez medicina, direito e engenharia Passou ao mesmo no tempo. Passou no concurso público, já foi astronauta. Foi ele que pisou lá na Lua primeiro. E já está casado, tem 3 filhos. E já criou 4 empresas. Fora, uma delas é um unicórnio. E é CEO de todas elas. Exatamente, né? é o supremo ali. O sucesso. E aí você olha para as suas vidas e fala, gente, sou ninguém então, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com a comparação. Vou trazer um exemplo meu. Quando eu estava ali prestes a me formar, apesar de sempre ter amado a psicologia e saber que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida, né, seguir por esse caminho, quando chegou no final da faculdade, eu ainda não trabalhava na área. A única coisa que eu tinha feito eram os estágios obrigatórios lá e só. Né? Então, eu olhava para os meus pares, né, para as outras pessoas ali da turma e falava, nossa, essa pessoa já está com o consultório praticamente montado. Essa pessoa já está fazendo estágio na RH há muito tempo. Ela já tem uma carreira pronta. Estou lascada, estou perdida. Não sei mais o que vai ser da minha vida. Então, eu não me comparei com uma pessoa que estava saindo do colegial. E não me comparei com uma pessoa que estava cursando direito. Eu me comparei com os meus pares, entende? Então, a gente sempre vai acabar se comparando a partir, né, dos nossos pares e também a partir dos nossos desejos. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo aqui, tentar trazer bem para o prático. Eu sou fãzaça de uma banda de rock e eles vêm aqui para o Brasil dar um show uma vez a cada década e eu queria muito ir, mas eu não vou conseguir por N fatores, mas o meu amigo vai. Então, eu posso falar assim, mas não, por que tudo dá certo para ele, para mim não dá? Né? Por que ele consegue e eu não? Né? E isso pode fazer com que a gente se sinta inferior. Né? Agora, se eu nem gosto de rock, eu vou falar, tudo bem, beleza que você vai, né? Mas para mim não tem problema nenhum. Então a gente sempre vai se comparar em relação a isso, né? A partir das nossas semelhanças, né, com os nossos pares e a partir dos nossos desejos, né? Só
que a comparação, até em relação a esse padrão de beleza que a gente está falando, né? Eu e a Mauri, a gente acaba treinando juntos. E aí eu percebo que ele é fortão, gosta de treinar, treina há anos, né? E, gente, infelizmente, a psicologia ela é assim, né? A gente está num lugar e a gente acaba observando um pouquinho além. Não é que eu saio lendo a mente de todo mundo, porque eu não tenho esse poder, Medo. tá? Não tenho esse poder. E também nem queria ter. Mas é algo inerente da nossa profissão, né? Como um cabeleireira Leila, por exemplo. Se ela for em qualquer lugar, a primeira coisa que ela vai observar é o cabelo, porque é o feeling da profissão, né? Então, lá na academia, a gente treinando tal, às vezes eu percebo uns olhares para ele, dos meninos. De um menino que é mais magro, que talvez está começando a treinar agora, mais jovem um pouquinho do que ele. E aí eu vejo o quanto aquilo é sofrido para aquela pessoa. Porque quando a gente se compara, mesmo que seja com os nossos pares, a gente não leva em consideração a individualidade, que a gente já falou, e as mais diversas variáveis. Então, vamos pensar, eu chego na academia, encontro uma pessoa mais forte, né? Encontro uma pessoa forte, aquilo que eu gostaria, que é o meu objetivo. E aí eu falo assim, ai, que vergonha, nossa, estou muito longe, né, disso, ai, não vou conseguir, deixa para lá, né? Então esse tipo de comparação, então eu me igualei e aí eu percebi que talvez eu seja inferior. Aí é que está o problema, porque tem a desvalorização, né? A comparação ela acaba por te levar longe do seu objetivo, ela acaba por destruir a sua autoestima. Paralisar, né? Você desistir ali, não vou mais fazer, nesse exemplo, me exercitar, porque eu nunca vou chegar nesse nível, sendo que a gente não vê a trajetória do outro também, né? Isso, exatamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a comparação, né, nesse sentido. Então, aí fica a pergunta, né? Como não me comparar com as pessoas? Eu acho muito difícil a gente não se comparar com as pessoas, porque a comparação ela faz parte da nossa interação social, ela faz parte dos nossos relacionamentos. Inclusive, é através da comparação que eu me reconheço enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Porque eu vejo as semelhanças, eu vejo as diferenças, né? Então, eu acho muito difícil não haver nenhuma comparação. O importante é a gente administrar da forma mais saudável possível as comparações, né? Aprender com elas. Então, como que seria, né, uma forma boa em relação à comparação? Eu olho para uma pessoa e eu a admiro. E eu falo assim, nossa, que legal isso aqui. Uma motivação, né? Uma motivação, né? Nossa, que legal, isso eu posso aprender isso com ela, porque ela tem isso. Não é uma forma de você nem se sentir superior e nem inferior. É entender o lugar onde você está, mas falar assim, nossa, ela tem isso aqui semelhante a mim. Né? Ela tem isso daqui onde eu quero também atingir, então eu vou lá, vou aprender com ela. Então, a comparação ela pode, né, ser algo bom para nos ajudar. Só que, no geral, ela é um pouco arriscada, porque ela pode resultar em decepção, em tristezas, né, em menosprezo, de você se sentir menosprezado e até você menosprezar. Então, você faz uma comparação e fala assim, eu acho que eu estou melhor que essa pessoa. Entendeu? Então, a comparação ela é muito arriscada, porque ela pode ser muito destrutiva. Pode desenvolver outros sentimentos, né? Inveja, ou você se rebaixar, tanto no extremo de você se achar muito bom ou muito ruim, né? Exatamente. E aí tem toda aquela fragilidade, né? Quando você busca no externo, né? Então, como que eu acredito que é uma forma saudável aí de lidar com a comparação? Primeiro é isso que eu já disse, né? Vou recorrer aqui à minha colinha para não deixar nada importante passar. Então, utilizando mais da admiração que você tem pelas pessoas para que te ajude a crescer, para que você possa se desenvolver e amadurecer, e menos da desvalorização de si mesmo. Então, ter um foco diferente em relação a isso, né? Porque se eu me desvalorizo e acabo entendendo assim, nossa, eu não estou num patamar, eu não vou conseguir fazer aquilo, isso vai me aproximar do meu objetivo? Não, isso só vai me distanciar ainda mais.
Então, a desvalorização, ela mais te tira daquilo que você quer do que te incentiva a continuar, como você falou, né? Gera outros sentimentos que vão nos limitar, que vão nos paralisar, né? E levar em consideração todos os fatores invisíveis que a gente acaba não tendo conhecimento. Então, o Amaury já treina há mais de 10 anos. Ele já tem uma rotina, ele desenvolveu uma paixão por isso. Para ele vai ser muito mais fácil quem está começando agora, né? Então, esse é o caminho também, viu? Leve em consideração os outros fatores e admira aquilo, né? Outro aspecto aqui, deixa só para não passar. Isso é em relação à maneira como a gente, em relação ao outro, né? Quando diz respeito ao outro. Agora, quando diz respeito a si mesmo, a mim mesma, é aceitar que eu não consigo ser melhor em tudo. Eu acho que isso é muito importante. Quanto que a gente gasta, se desgasta na corrida de eu preciso ser melhor. Se cobra muito em todas as áreas da vida, né? Se cobra mesmo. Eu preciso ser melhor em tudo, né? Eu preciso saber isso. Quem vir conversar comigo precisa saber que eu domino o assunto, que eu me posiciono super bem, e a gente não precisa aceitar, de fato, né, as nossas limitações. Sobre tudo, né? Eu vi uma frase dias na internet que falava: você não precisa dar opinião sobre tudo. Exatamente. E é verdade, né? É um direito, né, inclusive, de nada a declarar. Estou aqui só ouvindo, aprendendo, e está tudo certo. Então, não precisa ser melhor em tudo, e também não precisa ter o melhor de tudo. Porque se a gente for dar um exemplo aí, Gabriel, qual que é o último iPhone que saiu e o valor? 12 Pro Max de 512 GB, ele sai em torno de R$11.000. Nossa. E aí, quanto tempo vai demorar para lançar o outro? Vai lançar agora em novembro, outubro, dependendo do mês aí. Então, eu posso ter esse celular? Posso, não tem problema nenhum. Como o Amaury fala, cabe no orçamento, né? Se cabe no orçamento, não tem problema você ter, né? Não é impeditivo. Mas se esforçar, ralar, se desgastar para ter aquilo, para você ter a sensação que você tem o melhor do que todo mundo, não vai funcionar. Porque daqui a pouco, em novembro, quando que foi lançado isso daí? Foi lançado ano passado, setembro para outubro do ano passado. Daqui a pouco vai ter outro melhor. E aí você fica nesse looping sem fim e que vai te desgastar muito. Então, tudo bem. Eu preciso ser a melhor jogadora de tênis. Eu nem gosto de tênis. Por que eu preciso ser a melhor? Não preciso, né? Eu não preciso. Então, é aceitar que a gente não vai conseguir ser o melhor em tudo, ter tudo né? A frustração faz parte da vida, as limitações fazem parte da vida, inclusive para o amadurecimento, que é o foco, né? Inclusive para a nossa maturidade. É importante a gente lidar com as frustrações. Então, aceitar que a gente não pode ter tudo é muito importante. E outra coisa busque se comparar consigo mesmo. Se você tem alguém para se compare com você. Nossa, muito bom isso. Qual foi o seu progresso? Daquilo que você se propôs a fazer, qual que foi o seu progresso? Valorize o seu processo, valorize aquilo que você conseguiu fazer. Vou dar um exemplo para tornar mais prático. Um maratonista. Nossa, o meu objetivo é correr uma maratona de tantos km. Aí, eu consegui correr essa semana 5 minutos. Se eu olhar para o maratonista, eu vou falar assim, nossa, eu estou muito longe. Nossa, não vai dar para mim. Estou muito longe de conseguir correr horas como eles correm. Não vai dar. Mas, se eu olhar para mim mesma e olhar a semana anterior, que eu só andei rápido, que eu não conseguia nem correr, eu falo assim, nossa, eu corri 5 minutos. Caramba! Isso é muito bom, né? Então, eu vou valorizar o que eu tenho dentro do meu objetivo, para mim e não para os outros. Então, essa é a forma mais saudável de lidar com a comparação. Tentar ser melhor que você mesma, focar nos seus objetivos, naquilo que é importante para você e conduzir dessa forma para que você não se rebaixe, né, a opinião alheia, para que você não tenha que ser ou ter, né, enfim. Eu também separei aqui, Vicky, um versículo que fala sobre isso,
que é assim, ó, para fechar esse assunto aí com chave de ouro, porque ele resume todas as coisas que a gente conversou aqui. Gálatas 6:4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. É o resumo, não é? Sim, De tudo que com nós certeza. conversamos, né? Então, Muito bom. a palavra é viva, né? A palavra ela tem é verdade, né? Tem as respostas, Todas né? as respostas estão na Bíblia, né? Na palavra. Bom, próxima pergunta. Sou imediatista e me cobro muito. Imagina, né? Ninguém é assim. O que fazer? Bom, eu acho que o imediatismo ele acaba fazendo parte mesmo da juventude, né? Fast food, né? A geração fast food. Exatamente. Do ser jovem, né? Por quê? Até por conta da imaturidade mesmo. Então, conforme a gente vai ficando mais vivido, né? Vamos dizer assim, mais experiente, a gente vai percebendo que nem tudo a gente precisa responder. Igual você falou, né? Viu? Nem tudo precisa ter uma opinião, nem tudo eu preciso responder, nem todos os problemas eu preciso resolver na hora. Não, é legal que na teoria é fácil, né? A prática exige, né? Mas a prática é um treino, Vicky, né? É um treino. Então, é reconhecer, de fato, né? O que é difícil para mim, como que eu posso treinar para desenvolver? Porque daí vem a experiência. E aí você... Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, exatamente. Então, conforme a gente vai tendo mais experiência, a gente vai tendo essa noção de que, às vezes, eu não preciso, sabe? Me mobilizar tanto. Às vezes o tempo é tão bom, o tempo, né? Porque o tempo vai colocando as coisas no lugar, vai organizando, vai ajudando a gente a elaborar, vai ajudando a gente a aceitar as coisas, né? Mas, claro que o tempo com o desenvolvimento de uma maturidade em conjunto. Porque, se for só o tempo por ele mesmo, só o passar do tempo, não vai resolver nada. Né? Só vai acumular ou só vai ser um tempo perdido mesmo. Iniciativa nossa também, né? De colaborar com o tempo. Isso, de se dispor a passar, né? Pelo processo de aceitação, enfim, cada um tem as suas demandas, né? Mas, quando nós somos jovens, é isso que você falou, viu? Na teoria é lindo, mas na prática é terrível. Porque é muito difícil, né? A gente tem aquela ânsia de viver, aquela inquietude desesperada, né, perante a vida, né? Eu me lembro, né? Eu cheguei na fase de falar, eu me lembro quando eu tinha os meus tantos anos, né? Fazer o quê? Quando eu tinha meus 22 anos, que eu estava me formando na faculdade, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com a pastora Lu, e eu falei assim, Lu, eu chorando em lágrimas, Lu, eu não tenho casa. Eu não tenho carro. Opa, até bati aqui. Eu não tenho namorado. Eu não tenho emprego. Eu não tenho nada. Lu, o que vai ser de mim agora? Né? Esse desespero diante da vida. Aquela angústia. E é um sentimento real. Não é um mimimi. Né? E agora? Por quê? Você sai da adolescência e precisa fazer a transição. Precisa se tornar adulta. E você se depara e fala... E agora? O que eu vou fazer? Né? E a Lu, claro, né, me acolheu, orou por mim, me ajudou em muitos momentos, né? Mas olha o nível de autocobrança. Olha o nível de, nossa, eu preciso ter a vida encaminhada, eu preciso ter todas as certezas, eu preciso conquistar e tudo mais, vezes, né? Esse sentimento pelo que a gente já falou, né, sobre a comparação, porque você viu alguém no seu meio que viveu isso naquele momento da vida, naquela fase, você quer viver igual, né? Exatamente. E você quer viver igual e quer viver igual de uma forma imediata. Eu preciso que isso mude agora. E uma coisa que ela sempre falou para mim, ela falava assim, fica tranquila, porque quando Deus começar a abençoar, quando Deus abrir a porta dos céus, ela falava, você vai ver, vai ser assim, maravilhoso. Então, fica firme, ela falava, bem querida, bem bonitinha, né, como sempre. E de fato é isso, né? Então, hoje, eu estou em junho eu faço 32, então a gente já pode arredondar aí que passaram-se 10 anos, né? E tudo aquilo que lá, há 10 anos atrás, eu me queixava, eu chorava, eu sentia, eu falava com Deus, que eu desejava, que eu achava que era tão impossível, foi possível. Hoje eu sou
casada com um homem maravilhoso, hoje eu tenho minha profissão, tenho meu consultório, hoje nós temos nosso apartamento, o nosso carrinho, né? Hoje nós conseguimos ali ter a nossa festa de casamento, uma celebração que foi linda, viver esse sonho, né, do casamento, né? Algo que eu achei que eu não queria viver, né? Até lembro um dia que a Patrícia falou assim, e o sonho do casamento, ele foi o último que a gente realizou, porque a gente se casou 1 ano e meio praticamente, né? Então é bem recente mesmo, né? E eu lembro um dia que a Patrícia estava ministrando na Rede de Mulheres, visualização lá dos sonhos que a gente tinha para colocar diante de Deus, né, e tudo mais. E eu estava sentada lá no fundo. E aí, ela falou assim, daqui do púlpito, ela falou assim, Thaíse, cadê o seu sonho do seu casamento? E eu lá, segurando porque tudo aquilo que eu não posso planejar, mensurar, entender, eu tenho dificuldade, né? E ela falou, viu, cadê o seu sonho? Cadê? E eu pensava, será, gente? Será? A gente nem marcou a data, a gente não tem recurso, não. Ai, Patrícia, sonhadora, né? E, de fato, aconteceu, né? Porque Deus prepara as coisas para nós. Deus abençoa, Deus tem algo preparado sempre para a nossa vida, né? Então, assim, o quanto é importante a gente acreditar no processo e confiar no processo e entender que não é através do imediatismo. Não é através da noite para o dia, não é de um dia para o outro, né? É entender que as coisas, elas, até anotei aqui, né? Foi através do direcionamento de Deus. Isso eu acho fantástico. Como Deus conduz a nossa vida de uma forma tão minuciosa, né? Com tantos detalhes, né? Detalhes que só você sabia e Deus proporciona e fala, minha filha, é para você, né? Então, através do direcionamento de Deus. Então, para lidar com o imediatismo, permita ser direcionada por Deus, permita entregar para o Senhor, né? E esse também é um exercício. Na teoria é fácil, né? Uhum. E na prática é um desafio, porque entregar quer dizer que eu não tenho mais o controle daquilo e que a gente quer ter controle de tudo, né? Para fazer do nosso jeito, no nosso tempo, e às vezes a gente só perde com isso, né? Através de esforços diários, então nada cai do céu no sentido de se a gente precisa orar e agir, né? Oração. Então a gente precisa, né, direcionada por Deus, mas também fazer a nossa parte, através de esforços diários e de paciência. Às vezes, gente, a paciência ela vai ser gerada na força do ódio. Mas tudo bem, né? Sim. Vamos seguindo. A gente aprende. A gente aprende, ódio, né? Não tem problema. É aquilo, né? Pediu paciência, ele vai dar a situação para você ter paciência. Vai para você poder aperfeiçoar e treinar, né? Então, é nesse sentido, de a gente conseguir passar pelo processo e entender que, através do imediatismo, a gente não vai progredir. A gente precisa ter paciência, né? Para passar pelo processo. Eu me lembro até hoje, assim, com muito carinho, com muita gratidão. Quando a Silvia e o Fugiu, né, ela falou assim, tá, você vai se formar, né? Foi lá na chácara da igreja. Ela falou, você vai se formar, né? É o seu último ano. Viu? O consultório do Fugiu está lá. Eu conversei com ele, se pode atender lá. Ela cedeu o consultório para eu atender, né? E, naquele momento, eu pensei assim, nossa, eu não tenho nem paciente, não tenho... Mas eu agradeci, claro, eu falei, obrigada, Silvia, nossa, obrigada mesmo. Naquele momento, eu estava me sentindo bem perdida, né? Viu, para onde que eu vou, o que eu faço? 5 anos de formação, para quê? Né? Foi tudo pelos ares, né? E eu consigo identificar que aquele dia a minha carreira começou. Não foi quando, mais para frente, eu me tornei sócia proprietária do consultório onde eu estou atendendo. Não, foi aquele dia. Foi naquela oportunidade. Foi no acreditar em mim. Aquele dia a minha carreira começou. E aí, eles ficaram ali todos disponíveis, né? Ela e o Fugiu. E eu me lembro disso com muito carinho, porque como Deus usa as pessoas ao nosso redor para nos apoiar, né? Ele sabe... o que vai te tocar, né? A forma que ele vai falar com você, né? Eu lembro também, né, disso. Eu estava com umas questões assim há um tempo atrás
E aí eu pensei em um dia sobre isso, casamento, tudo. E aí no outro dia Deus me deu uma palavra, assim, sem eu pedir e tal, depois de um culto. E aí ele falou exatamente isso: eu não estou te deixando para trás. Deus, né, usou uma pessoa para falar isso, né, através de uma palavra. Acho que era o Márcio na época. E aí, do nada, tipo, veio assim, aí Deus falou: apenas continua me buscando, não estou te deixando para trás. Ele falou, só isso, né? E Deus sabe a forma que Ele vai falar com a gente, né? Então, isso, às vezes uma pessoa, como é você contando, mas ela ofereceu, não, para você, plantou algo em você e desenvolveu coisas em você, né? Então, Deus conhece a gente tão no particular que pode ser através de alguém, de uma ação, de uma palavra. Se você buscar e continuar na presença dele, ele vai falar com você de alguma maneira, né? E isso é tão bom, porque Deus usa as pessoas ao nosso redor para nos resgatar da incredulidade. Né? Porque a hora que a gente está passando, a situação ela é tão difícil, ela é tão pesada, ela é tão angustiante, que às vezes a gente fica apática, perde a esperança. Né? Mas Deus usa, de fato, as pessoas para nos resgatar da incredulidade e da nossa falta de perspectivas, né? E aí foi assim, ela falou comigo, depois de um tempo, uma pessoa já me procurou para atendimento, então eu já tinha preparado o espaço, porque se a pessoa tivesse me procurado não ia ter onde atender, e aí aquilo que eu achei que ia ser moroso de acontecer, eu tive que correr para São Paulo, lá longe, para já acelerar meu CRP para começar a atender. É isso, né? Quando fluíram, né? Igual você falou que a Luna falou. Quando abre, vai embora, né? Mas a gente precisa perseverar e passar pelo processo, né? E passar pelo processo, porque não é fácil, né? Eu continuei atendendo, trabalhando em outro lugar que não tinha nada a ver com a psicologia, durante alguns anos ainda depois de formada. E eu atendia lá. E atendia na hora do meu almoço e atendia depois à noite que eu saía. Então, era uma jornada, assim, longa, né? Quem vê você hoje só atendendo como psicóloga não imagina, exatamente, né? Com a agenda cheia, passando por outras pessoas, né? Então, é isso, né? Se eu pudesse olhar, se eu pudesse hoje falar com aquela jovem de 22 anos, né? Naquele momento, eu ia falar, calma, calma, vai dar tudo certo. Calma, já está tudo preparado. Fica firme, continua se esforçando, confiando em Deus, seguindo, que vai tudo bem, você não está atrasada. É isso. Também me senti assim, eu estou atrasada, eu preciso, né? E não é, né? Então, a gente, tranquilo. E quando eu decidi sair do antigo trabalho, e ficar só lá no consultório, as sócias da época me convidaram para me tornar sócia de lá também. Então, já estava tudo muito preparado. Deus já sabia, né? E Deus já sabia. De tudo, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, em relação a isso, ele me deu uma palavra muito bonita também. Ele falou assim, quando eu não... porque daí a Silvia... e o Fugio foi para outro lugar, né, trabalhar na prefeitura da Várzea, eu acho, se não me engano, se não estou falando besteira. E eu precisava sair de lá, então eu precisava de outro lugar. Eu fui para outro lugar, péssimo, horrível, horrível. E aí eu estava muito angustiada, né? E aí Deus me deu uma palavra, falou assim, eu tenho um lugar preparado, eu tenho coisas preparadas para você, e é uma pérola que eu quero que você cuide, porque é preciosa, eu estou entregando para você, nas tuas mãos. Olha que lindo, né? Lindo. É uma... e eu chorava, né? Porque toca lá no fundo, você fala, que bálsamo, que alívio, que bom, né? Uma nova esperança, exatamente. Né? Então, é isso, né? Passar pelo processo, confiando em Deus, de que Ele está conosco e respeitando o nosso tempo de florescer. Né? Existem estações. Né? Existem estações que são mais secas, mais árduas, mais áridas, mais difíceis de passar. Mas depois vem uma estação, aí vem uma estação fria, congelante, que você fala... Né? Não sei se vocês têm essa experiência. Você fala, gente, como que é o calor mesmo? Né? Porque às vezes está tão frio que você fala, como que é o calor mesmo? E a gente acha que nunca vai chegar, que nunca vai acontecer. Mas depois vem a primavera, floresce, vem o calor, vem o verão, e fica tudo bem de novo. Né? E eu separei um versículo aqui também, Vicky.
de Jeremias, que durante muito tempo Deus falou comigo através desse versículo que diz assim, porque Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, é entender que o nosso futuro, de fato, está nas mãos de Deus, né? Muito lindo esse versículo. Verdade. Top, muito bom. Gente, eu me sinto, nem esqueço que tá parece que a gente está conversando só. Ai, então mesmo, né? Então mesmo, conversando. Esqueço da câmera. Ai, gente. Bom, próxima. Maturidade é igual a responsabilidade? Sim, né? A gente pode dizer que sim. Porque uma pessoa imatura, muito provavelmente, ela não vai conseguir assumir grandes responsabilidades, né? E ela vai se comprometer o mínimo possível. Então, uma pessoa imatura, ela se compromete o mínimo possível e ela terceiriza e culpabiliza o máximo possível. Né? Então, ela nunca assume as suas próprias responsabilidades. Acaba fazendo essa terceirização e tira a responsabilidade dela a qualquer custo aí, né? E isso é uma coisa que eu trabalho muito na psicoterapia. O paciente chega, a primeira sessão, no final da sessão, a gente faz o que a gente chama, né, de rapport inicial, né, faz o acolhimento e tudo mais, mas no final da sessão isso já é deixado claro para as pacientes desde o começo, de que, olha, o processo de psicoterapia, ele é um processo individualizado, mas ele é o teu processo. Então, é muito importante que você tenha autorresponsabilidade e comprometimento com o teu processo. Porque a sessão ela é uma vez por semana, 50 minutos a sessão, mas o seu processo ele precisa continuar quando você sai daqui. Né? Como? Pondo em prática o que a gente conversou, pondo em prática. Eu vou entrar com a psicologia, com a ciência, com as técnicas, e você com a responsabilidade, com o comprometimento e tudo mais, e a gente vai caminhar juntas a partir disso. Então, o que a gente percebe? Que, às vezes, quem não está preparado para a psicoterapia é talvez quem não tem tanta maturidade. E não tem problema, porque a maturidade ela é um processo. Né? E tudo bem, e às vezes já dei essa devolutiva de, olha, talvez não seja o seu tempo ainda de estar no processo. E tudo bem, né? Talvez precisa gerenciar outras coisas, organizar o tempo, e não tem problema. Mas assumir compromissos, né, se enfrentar, se conhecer, no caso da psicoterapia, existe também coragem, né, e maturidade, o que não é fácil. E cada um tem um tempo, e também não tem problema nenhum. Mas uma pessoa imatura, talvez ela não vai conseguir ter tantas responsabilidades, abarcar tantas responsabilidades assim. Né? Além disso, tem um filósofo contemporâneo, Pondé, eu gosto muito dele. Ele diz assim, que uma pessoa madura, ela precisa reconhecer todas... Está muito relacionado ao autoconhecimento. Então, uma pessoa madura, se uma pessoa acha que ela é boa, só boa, 100% do tempo, talvez ela esteja muito longe da maturidade. Porque uma pessoa madura, ela precisa reconhecer as suas sombras, ela precisa reconhecer as suas limitações, ela precisa reconhecer os seus defeitos, porque isso é uma exigência, né, dos relacionamentos, da vida, né? Uma pessoa que não enxerga suas dificuldades, seus medos, tudo, ela não depende do outro, ela se torna independente, né, acredito eu. Então, ela não enxerga a dependência no sentido de que eu preciso do outro para viver, a convivência com o outro, né? Eu acho entendi isso que você quis falar. Sim, entendi. É uma independência no sentido de eu me basto porque eu sou boa o suficiente e não preciso de mais ninguém, né? Exatamente. E por mais bons que nós possamos ser, né? Porque isso é uma prática diária, acredito que a maioria de nós tenta, né? Ser bom, ser melhores todos os dias. Por mais bom que eu seja, uma hora eu posso te ofender. Eu posso me exaltar, eu posso te chatear, eu posso ser rude. Por mais boa que eu tente ser, uma hora eu vou decepcionar e eu vou falhar. Então, a maturidade, ela é importante nisso, porque a maturidade vai fazer de mim o quê? Vitória, me desculpa.
naquele dia eu me exaltei, eu não deveria ter falado com você daquele jeito. Vai fazer eu reconhecer os meus erros, assumir as consequências dos meus erros. Não mas também eu gritei com você porque você viu o que você falou para mim? Mas também, né? Então, você percebe? Sim. É uma terceirização, é diferente, né, a fala não, de fato, por mais, independente do que tenha acontecido, eu me exaltei, eu não deveria ter falado isso, então, me desculpe. Então, a maturidade, ela exige a gente reconhecer as nossas falhas, as nossas sombras, para administrá-las e para crescer através dela. Porque todo erro, ele gera um crescimento, né? Eu sempre costumo falar isso para as pacientes no consultório, o erro, ele é nobre. O erro, ele é nobre. Às vezes a gente tem... não posso falhar, não posso errar, tenho que fazer tudo perfeito. Você deixa de aprender, porque é através do erro, muitas vezes, que a gente consegue desenvolver, crescer. Então, assim, errou, está errado, vamos tentar não errar mais nisso, o que eu posso aprender para seguir, amadurecer e evoluir. Né? Então, isso também faz parte, né, da maturidade. Agora, o que você falou da independência, eu quero trazer um outro ponto. Isso. Porque ser maduro é ser independente também, né? Independência aqui, até trouxe aqui os pontos que eu acho que é importante discutir. Estar disposto a vivenciar os processos da vida, né? E aí quais seriam eles? Aqueles que vão gerar independência e autonomia, né? Independência em que sentido? Eu quero namorar, mas eu não quero trabalhar. Eu quero que os meus pais banquem os presentes aí que eu quero dar para minha namorada, entendeu? Eu quero morar sozinha, mas eu também não quero me bancar, não. Eu quero morar sozinha porque eu quero ter independência, eu quero ter minha liberdade, mas, assim, eu não quero me bancar. Eu quero aí um patrocínio, eu quero... Então, Então, a imaturidade, ela se revela quando eu quero o bônus daquela situação, mas eu não estou disposta a arcar com o ônus. Entendeu? Então, a independência nesse sentido, que é muito diferente daquilo que você trouxe. Né? A independência e a autonomia de você poder se bastar também. Né? De se bastar no sentido da autonomia, não da interação com os outros. Porque, mesmo para eu crescer, acabei de dar um exemplo aqui, né? A Silvia e o Fugil. Foram eles, né? que me fizeram crescer, que acreditaram em mim. A gente precisa do outro, da interação social. A gente se reconhece, cresce na interação. Com as minhas próprias sócias lá do consultório, elas são mais velhas do que eu, né? E quanto eu aprendo com elas, porque elas têm muita experiência, muita maturidade, muito conhecimento. Então, a profissional que eu sou hoje é muito pela troca que eu tenho com elas. Então, a troca com o outro, relacionar-se é muito importante. Você ser os pacientes, os processos de psicoterapia, gente, quanto eu aprendo, porque são vivências, são maneiras de olhar diferentes, é muito rico, né? São coisas que você fala, nossa, é verdade, olha isso daqui, olha esse movimento, olha esse processo, que interessante isso. É muito, muito bom poder se relacionar e aprender. Mas a maturidade, ela exige uma autonomia, né? Então, é importante sempre estar atento ao processo de desenvolvimento. Porque a liberdade, ela vai exigir responsabilidade, que vai exigir maturidade. Então, é meio uma coisa aí que anda contínuo, né? Então, é sempre importante a gente estar atento ao processo de desenvolvimento. Quando eu falo desenvolvimento, eu quero dizer o quê? O que eu consigo fazer com autonomia e independência dentro daquilo que eu já aprendi na minha vida. Isso é importante. Por quê? Como que eu posso me desafiar cada dia mais com aquilo que eu já sei? O desafio, ele também acaba sendo muito importante para o amadurecimento. Eu coloquei aqui na tecla do desenvolvimento, porque também existe um outro lado da moeda. Né? Tem o lado da infantilidade, de não querer amadurecer, de não querer se desenvolver, mas também tem o lado de pessoas que, pelas circunstâncias da vida, tiveram que amadurecer muito rápido. E isso também tem uma consequência, né? Isso também é algo difícil de ser vivenciado, porque vai ter sequelas, vão ter... o que eu percebo é que as pessoas que têm que amadurecer muito cedo, elas têm uma sensação de desamparo muito grande, de insegurança, de comparação muito maior, né? Uma sensação, uma dificuldade de pertencimento. Vou dar um exemplo, né, para tentar deixar mais claro. É uma sensação estranha quando você vê uma criança trabalhando, não é?
Sim. Porque você fala assim, gente, aqui não é o lugar dessa criança, ela não deveria estar vivendo isso. E para ela, talvez gere exatamente essa sensação, essa dificuldade de pertencimento. Gerar problemas futuros. Não é assim, né? Vai 100%, mas a probabilidade é muito grande, né? Então, porque eu deveria ser de lá, mas eu não posso, eu tenho que assumir obrigações e responsabilidades que não condiz com a minha idade. Ela não se encaixa ali, não né, se encaixa em nenhum lugar, ambiente. porque ela também não faz parte do mundo dos jovens e adultos e dos, né, dos que trabalham e que, de fato, deveriam fazer isso. Né? Então, a gente também precisa tomar cuidado, porque não é incomum a gente ouvir assim, nossa, é tão maduro para a idade dele, né? E achar que isso é até bonito. Né? E achar que isso é de certa forma, nobre. Pulou fases, muitas vezes. Isso. Né? Pulou fases e tem um preço a ser pago, de fato, porque essas fases são puladas, igual você falou, podem gerar problemas nos relacionamentos, problemas de autoestima, problemas de desencaixe, problemas sociais. Então, o quanto é importante a gente poder respeitar as nossas fases, né? A gente poder viver cada momento dentro daquilo que a gente pode, né, fazer e suportar. E aí até tem um exemplo para trazer que é da minha sobrinha Manu, né, minha companheirinha de vida linda, maravilhosa. Saudades dela. Verdade, nem fale. Eu lembro que ela era petititica, assim, com 5 aninhos. E aí a gente foi fazer compras e eu estava lá guardando as compras, ela me ajudando a guardar, né, sempre ali parceirinha, e ela pegou 2 leites e ela tinha que guardar na geladeira. E daí ela olhou para mim e falou assim: titia, eu não consigo guardar com os 2 leites assim. Titia, eu não consigo guardar. Aí eu falei assim: tem certeza que você não consegue? Falei, pensa um pouquinho. Tem que guardar na geladeira. Como que você faria? Aí eu guardando as compras e olhando ela de cantinho de olho assim. Aí, daqui a pouco, ela ficou olhando um pouquinho parada, pensando um pouco. Daqui a pouco, ela baixa, coloca um leite no chão, aí ela abre a geladeira e guarda o outro. Né? Então, aí ela, titia, eu consegui guardar. Aí falei, nossa, você viu? É isso, claro que você consegue, claro que você é capaz. Então, para quem ouve, às vezes parece ser, nossa, mas é só um detalhe, né? Mas para ela foi muito grande aquilo, foi um desafio que ela conseguiu superar. Foi, inclusive, uma percepção diferente que ela teve dela mesma. De, nossa, eu não achei que eu conseguia isso, mas agora eu consigo. Se fosse uma pessoa, né, no seu lugar que falasse, não, realmente, você não consegue, e fosse lá ajudar, seria totalmente diferente a percepção dela. Isso, exatamente. Então, por que eu enfatizei a importância da gente respeitar as nossas fases de desenvolvimento e se desafiar, porque para o amadurecimento, né? Então, eu não falei para ela algo que ela não conseguiria fazer. Eu não falei assim, viu, guarda esse saco de arroz de 5 quilos aqui no armário de cima. Ela tem 5 anos, ela vai se machucar, ela não vai conseguir, ela não tem estrutura para aquilo, né? Mas eu também não falei para ela isso, então deixa aí que eu guardo, já que você não consegue. Eu falei, viu, dentro do que você pode, né, eu dei a oportunidade para ela, eu não impedi ela de se desafiar e superar o desafio. Então, quanto é importante a gente desenvolver esses recursos de enfrentamento para a vida, para o amadurecimento, né, para a gente não exceder, mas para a gente também não ficar ali com medo, no mesmo lugar, achando que a gente não consegue. Né? Então, acaba que isso, de fato, é muito importante. Né? Então, não forçar e não forçar o amadurecimento, né, seu, e também alinhar as expectativas. Isso é bom porque alinha as expectativas. Eu vou saber o que eu posso ou não doar e vou saber o que eu posso ou não receber da outra pessoa. Às vezes ela não tem a maturidade emocional, física, né? E aí pode englobar vários aspectos. É como, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a experiência, esses dias eu comi uma pera. Nossa, por fora ela estava linda, maravilhosa. Aí eu fui comer, ela estava lá, seca, dura, né? Não era a fase ela não estava pronta ainda, ela não estava madura o suficiente, eu não consegui desfrutar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente permanece na infantilidade, a gente não consegue aproveitar as oportunidades, né? Porque a gente não se desafia, não se coloca, não tem enfrentamentos, e aí o tempo passa. E aí as coisas não acontecem na nossa vida e
aí a fruta acaba apodrecendo, né? De uma posição, né? Se colocar, né? De uma posição e de um equilíbrio, né? Para conseguir identificar um discernimento, para conseguir identificar. E isso tem relação muito à questão do autoconhecimento, né? O quanto que eu conheço de mim para saber qual que é o meu limite, que eu consigo ou não fazer. Eu acho que isso é bem importante. Bom, eu também trouxe aqui uma frase para finalizar, que é assim: a maturidade ela é, sim, responsabilidade, mas ela também é capacidade de autopercepção, aceitação da dor, tolerância à frustração, ela é coragem, capacidade de comprometimento, respeito, lidar com os desafios, ter paciência em relação ao tempo de cada coisa, né? E, principalmente, gente, saber que o mundo não gira ao nosso redor. Se a gente conseguir entender que o mundo não gira ao nosso redor, que as nossas demandas não têm que ser atingidas imediatamente, isso é ótimo. A Manuzinha está aqui, né, com a mamãe, com a Samanta, e a Manu, sim, precisa que as necessidades dela sejam atendidas prontamente, porque ela é uma bebê. Conforme a gente vai crescendo, a gente precisa lidar com as frustrações da vida. E até eu trouxe um versículo para complementar, que está lá em 1 Coríntios 13:11, que Paulo fala assim: quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, quando eu sou um bebezinho, tudo bem, eu preciso, né, disso. Mas quando eu me torno um homem, eu deixo para trás. Quando tem a ver com a questão do tempo. Vai haver um tempo que você vai ter que deixar as coisas para trás para você amadurecer. E aí esse acaba sendo o caminho. Muito bom. Agora a gente vai para a última. Para a gente finalizar, tá? Autoestima e identidade. Poderia falar um pouquinho sobre esses dois assuntos para a gente finalizar aí? Claro. Vamos lá, rapidamente, aí para a gente poder finalizar. Vamos pensar em relação à autoestima na perspectiva do que é estima, né? A estima é o valor, né, que eu dou, que eu sinto por algo ou por alguém. Então, pode ser um objeto ou uma pessoa. Por exemplo, eu estimo muito, eu dou muito valor, eu tenho muito apreço e cuidado por esse quadro que eu ganhei da minha avó, que desde que ela nasceu, e daí passou para minha mãe e agora está comigo. Então, eu estimo isso. Apesar de ser um objeto, aquilo tem valor para mim, né? Da mesma forma que eu estimo muito uma pessoa, eu a admiro. Nossa, como eu tenho um carinho especial por ela, eu a estimo muito, né? Então, quando a gente fala de estima, a gente fala do valor que a gente sente, do valor que a gente dá em relação a alguma coisa. A autoestima é exatamente a capacidade e o valor que eu dou para mim mesma, né? O que eu sinto em relação a mim mesma? Qual que é o valor que eu tenho por mim mesma? O quanto eu me estimo? Então, uma baixa autoestima é quando eu não consigo me valorizar de uma forma adequada. Quando eu me percebo de uma forma distorcida, quando eu me percebo de uma forma muito diferente daquilo que eu sou. E aí, o que ajuda muito a trabalhar a autoestima é uma melhora na percepção da identidade. A identidade, o que é a identidade? Você pega lá o seu RG, o seu registro de identidade, né? Lá vai ter as suas características. Quem você é? Né? Qual o seu nome, qual a sua nacionalidade, quem são os seus pais, quantos anos você tem, que dia que você nasceu. Então, traz aspectos relacionados a você, né? Quem é você? Então, a identidade é isso, né? A gente poder responder essa pergunta, que às vezes é tão difícil, né? Eu faço essa pergunta, às vezes, em alguns atendimentos, em alguns momentos, e é uma pergunta difícil de resolver, falada, respondida, exato, respondida. Quem é você? Você fala, nossa, eu nunca parei para pensar quem sou eu. Nossa, só vem o nosso nome e nossa idade na cabeça, né? Exatamente, não né? Mais nada. E é importante sempre perceber essa questão da identidade, porque a nossa identidade ela não é uma coisa imutável. A nossa identidade ela é muito pelo contrário, ela é dinâmica, ela é flexível, porque ela depende muito do momento da nossa vida. Ela depende muito das relações pessoais, das minhas observações subjetivas, do momento que eu estou, do contexto que eu pertenço, né? Então, de tempos em tempos, a gente tem que reaver as questões da identidade. Então, hoje eu tenho 30 anos. Quando eu tinha 15,
eu era uma pessoa completamente diferente, né? Depois que eu casei, eu tive que reaver, né, alguns valores, algumas condições, né? Quando vem a maternidade, a gente precisa se reconhecer de novo, né? E agora, quem sou eu com esse novo ciclo? Então, a gente sempre vai ter que estar percebendo isso, né? E aí, o maior desafio, talvez, em relação à autoestima e à identidade, é quando a gente projeta muito nos papéis, né? Nas coisas que a gente pode fazer ou não, nos cargos, no trabalho. Eu amo minha profissão, eu amo psicologia, mas eu não vou ser psicólogo o resto da minha vida. Em algum momento eu não vou mais exercer a profissão. Ou até posso decidir, não, a partir de hoje eu não vou ser mais psicólogo, eu quero ser outra coisa. E aí, como que fica a minha identidade? Né? Tarde, né? Você Aquelas depositou tudo naquilo e aí... Exatamente, né? Depositei tudo naquilo, criei um monte de expectativa e aí, né, não acontece. Então, uma hora para. Por exemplo, pessoas que trabalham 30 anos na mesma empresa e aí se aposentam, são demitidas, né? Ou até às vezes um sonho da juventude que não se realiza e você coloca ali deposita todas as suas expectativas e aí você acha que você não serve para mais nada, que você é inferior e tudo mais, né? Então, a nossa identidade, ela faz parte, né, das nossas características, porque a nossa vida muda, a nossa fisionomia muda, inclusive o RG, se não me engano, você tem que tirar a foto de 10 em 10 anos, né? Porque o rosto que eu tenho hoje não vai ser o mesmo daqui de 10 anos, né? Com a nossa vida também é assim. Mas entender que esses papéis, as funções que a gente desempenha, o quão produtivo ou não nós somos, não diz, de fato, quem a gente é na nossa essência. Então, isso é importante, né? Eu conseguir ter a autoestima, me valorizar e saber quem eu sou, além do desempenho de vários papéis que eu tenho na minha vida. Então, se eu tenho namorado ou não, eu ainda tenho meu valor. Se eu tenho uma carreira ou não, eu tenho o mesmo valor. Se eu conseguir fazer várias coisas no mesmo dia, ser super produtiva, resolver várias coisas, meu valor é exatamente o mesmo daquele dia que eu estava muito mal e não consegui fazer nada. Então, o meu valor ele não pode estar fixado em papéis, ele precisa estar no ser. Quem você é, na sua identidade. Em coisas, situações, pessoas, né? Porque isso é muito volátil, né? É muito frágil, é muito sensível, né? Eu gosto muito da passagem da Bíblia, até separei aqui a passagem da Bíblia. Não estou achando, mas tudo bem. Que diz a respeito do batismo de Jesus. E lá fala assim, que quando Jesus foi batizado, ouviu-se, né, Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado. E o interessante é que Jesus não tinha realizado nenhum milagre ainda. Ele apenas era, né? E isso já era o suficiente. Então, nós somos, né? O valor de cada um é um valor imensurável. É um valor, a singularidade, a individualidade, as suas características, elas são únicas, elas são preciosas. E a gente precisa olhar para isso dessa forma, né? Ser quem nós somos precisa ser o suficiente. E, na verdade, é o suficiente. É que a gente se perde olhando para o externo, olhando para várias outras coisas, ao invés de nos valorizarmos da maneira que nós deveríamos fazer através, né, do olhar de Cristo, através de como as coisas de fato são e não permitir que os papéis se invertam. E entra também no tema que a gente teve no último mês de maturidade nos relacionamentos, né? Também tá tudo ligado. Como que eu me coloco em sociedade, né? Como que eu convivo com as pessoas, como eu me enxergo, né, dentro do meio, como eu aceito o outro, né, que a gente falou aí de aceitação, né? Então a maturidade está ligado a isso, né? Como eu me vejo, como eu vejo o outro, como eu me aceito, como eu aceito o outro, né? Porque assim, a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu gosto muito de uma frase que fala assim: a autoestima não é sobre gostarem de você, é sobre tudo bem se não gostarem, né? Porque se eu sei quem eu sou, eu estou segura da minha identidade e do meu valor,
eu consigo me relacionar com as pessoas de uma forma mais adequada, mais assertiva, mais leve, mais coerente, sem exigir do outro atenção, né? Sem exigir do outro coisas que são as minhas necessidades, né? Então, fica mais leve o relacionamento com os outros e aí acaba entrando também na maturidade. Não separei nenhum versículo específico, mas a partir disso, né, que a gente está falando dos relacionamentos, só para complementar, eu consigo entender que cada um, assim como eu, também tem a sua individualidade e a sua preciosidade. Então, eu não cobro tanto o outro, né? Eu não exijo do outro aquilo que eu também não vou exigir de mim, né? Aí entra amar o próximo como a ti mesmo, o que é bem interessante em relação à maturidade. É isso. Muito bom. Conosco, a gente aprendeu muito, tenho certeza. Que bom. E eu vou orar por você, a gente, né, quem está em casa também. A gente vai orar por você. Amém? Amém. Obrigada, Vicky. Pai, nós agradecemos pela vida da Tá, Senhor, pela vida dela, do Muri, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, abençoando os planos dela, Senhor, e que em todos os dias ela possa, como a gente falou aqui, enxergar a individualidade dela, as características dela, se amar, Pai, que o Senhor possa todos os dias mostrar, Senhor, como ela é amada por Ti, Senhor. Abençoe o trabalho dela, o casamento dela, o lar dela, que possa ser próspero e que em tudo ela possa glorificar o Teu nome como tem feito, Pai. Nós somos gratos pela vida dela e é isso, em nome de Jesus, amém. Amém. E é isso. Antes da Tá encerrar, um versículo que eu acho que caberia muito bem, tá? É aquele versículo 1 Coríntios 13:11 que fala assim: quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É isso Eu acho mesmo. que seria um versículo perfeito para encerrar. Para E o que fechar você tudo. falou, É isso mesmo, né? Conseguir muito bom. amadurecer diante das Exatamente. fases da vida. Gente, Exatamente. obrigado pelo Glória a convite. Deus, Obrigada, tá? Prazer estar aqui, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo. Deus abençoe, pessoal. Amém. Top. Agora, gente, para finalizar, a gente vai louvar mais um louvor. Você que está na Último sua louvor, casa, hein? continue aí na presença e adore. Amém? Amém. Todas as lutas, tribulações, em todas as situações, creio que Tu és minha força, a minha herança, e Tu és o meu refúgio. Creio que Tu és caminho, verdade, vida. Eu creio
horizonte me faz olhar pra ti. E tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. E tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti. E tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem. Eu creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és. Creio que tu és. Creio que tu és. Amém. Glória a Deus. Mais um culto que a gente possa pôr em prática o que a gente ouviu, se enxergar em Deus, né? Enxergar quem nós somos em Cristo. Amém? Você que ficou até o fim, glória a Deus pela sua vida. A gente se vê aí durante a semana na programação, na nossa célula. Em nome de Jesus, nosso culto presencial logo, logo. E é isso, que Deus te abençoe e até mais.